estamos aqui ainda no capítulo que fala sobre a encarnação nos diferentes mundos. Seria o item 3 do capítulo 4. E aí nós paramos na semana passada na questão 183, onde Kardec vem perguntando aqui a respeito do que é necessário para viver em outro mundo, né? Como nós devemos agir, se podemos ir para lá de acordo com a nossa vontade. Então ele fez aqui nós vimos na semana passada, no final da 182, um resumo do que nós estávamos estudando, onde ele vem fazendo esclarecimentos, detalhando as informações dos espíritos. E na 183, então, ele pergunta: passando de um mundo para outro, o espírito passa por nova infância? Ou seja, né, quando vamos reencarnar em outro mundo, vamos iniciar novamente pela infância, começar tudo de novo? E aí a resposta: a infância é por toda parte uma transição necessária, mas não é sempre tão ingênua como entre vós. Então a gente entende aqui que toda vez que vamos reiniciar uma jornada num mundo diferente, é necessário que comecemos lá do início. E é o que nós chamamos da infância. Então, aquele período dos primeiros aprendizados. E também de como nascer também naquele início, né, do corpo material, seja qual for o planeta que vamos reencarnar. Agora, não significa que todas as infâncias de todos os planetas sejam igual ao nosso. Não teria lógica. Até porque, a não ser nos planetas que sejam também como o nosso planeta de provas e expiações. Mas em planetas que já têm outros objetivos, que não seja mais expiação, prova, dor e sofrimentos, não vamos ter o mesmo tipo de infância. A infância vai ser para o aprendizado, vai ser necessária para o aprendizado daquele planeta. Então é óbvio que, sendo um planeta, por exemplo, mais evoluído do que o nosso, porque saindo da Terra nós provavelmente iremos para um mais evoluído, a infância também lá em relação à Terra deve ser mais evoluída. Então é por isso que eles dizem aqui, não tão ingênua como a nossa. E aí Kardec então pergunta: o espírito pode escolher o novo mundo em que vai habitar? Posso determinar, já estou pronta para sair daqui, né? Exemplo, estou pronta para sair desse planeta, aqui já aprendi tudo que eu precisava, então eu quero ir para outro. Será que eu posso escolher qual que eu quero? E a resposta dos espíritos é sempre nesse sentido, né? Tudo vai depender da condição do espírito, de como ele esteja. Então os espíritos responderam: nem sempre, mas pode pedir e obter o que deseja, se o merecer. Então, de repente, você escolhe um planeta que não está ainda ao teu alcance, você não vai poder ir. Boa noite, Band, seja bem-vindo. Né? De repente, os espíritos vão te explicar: olha, para esse você ainda não tem condições de ir, porque não seria útil. Então, vão te colocar. Se você escolhe um planeta que você tenha condições, que é o que eu entendo aqui por essa expressão "se o merecer", quer dizer, você ter condições de ir a esse planeta, então é óbvio que você vai poder. E aí a resposta ainda continua: porque os mundos só são acessíveis aos espíritos de acordo com o grau de sua elevação. Então também aqui é a lógica perfeita, né? O raciocínio lógico. Você só vai poder reencarnar no mundo onde você terá condições de viver. No mundo onde você vai poder entender já aquele nível que ali se encontra. Que adianta você ir para um planeta evoluído, para um mundo mais evoluído, e se você não está ainda preparado para entender a evolução existente ali naquele mundo.
Então é por isso que eles colocaram, nem sempre a gente pode escolher, né? A gente não tem capacidade ainda para isso. Mas, se for o caso, aí vai entrar esse detalhe, você tem condições, né? É como a gente aqui, a criatura mora com a família, né? O jovem que pensa muito isso. Jovem pensa muito, quer ir morar sozinho, quer sair da casa do papai, da mamãe, quer ir morar sozinho. É proibido? Não. Você pode morar sozinho? Pode. Mas será que você está preparado para isso? Você tem condições de viver sozinho? Não é? Porque a gente pensa uma coisa e a realidade é outra. Então a criatura quer ir morar sozinho para poder ter liberdade, mas esquece dos compromissos que vai ter que assumir, né? Cuidar do local onde vive, cuidar da higiene, cuidar da sua roupa, cuidar da sua alimentação, cuidar dos pagamentos das luz, gás, essas coisas que são normais, né? Eu estou falando isso porque eu me lembrei do meu sobrinho. Meu sobrinho queria porque queria morar sozinho. A minha irmã, vai, né? Aí foi morar sozinho, não morou 3 meses. Com 3 meses ele voltou. Por quê? Tinha que lavar, tinha que passar, tinha que cozinhar, tinha que trabalhar, tinha que estudar. E aí a vida dele foi se tornando um caos, né? Então, ele voltou a morar novamente. Esse é um exemplo aqui meio ingênuo, mas que diz a mesma coisa. Então você está aqui no planeta Terra, aprendeu tudo aqui. Quero ir para o planeta tal, né? Será que eu estou em condições de viver nesse planeta tal? Será que eu estou em condições, já tenho toda a base necessária para responder que vai ser cobrado de mim nesse planeta, as responsabilidades que eu preciso ter? Então é por isso que eles disseram, você vai, de repente, escolher se tiver esse merecimento, né? Boa noite, Negrão, seja bem-vindo. E aí na 184A, Kardec pergunta, se o espírito nada pede, o que determina o mundo onde irá reencarnar-se? Então, se o espírito não está preocupado em escolher, né? Como é que nós vamos, como é que a espiritualidade vai determinar, a espiritualidade superior vai determinar em qual mundo, para qual mundo ele será designado? E aí a resposta é essa, o seu grau de elevação. Ele vai para aquele mundo que ele esteja em condições de viver lá, né? De entender a vida, entender os costumes, entender o aprendizado, entender as responsabilidades e cumprir com tudo isso. Não adianta ele ir para um mundo onde ele não vai poder atender a essas necessidades. Então, na questão, o que vai demonstrar, né, o que vai determinar para qual mundo você vai, é justamente o seu nível de elevação, em que estágio você se encontra. Kardec então pergunta, o estado físico e moral dos seres vivos é perpetuamente o mesmo em cada globo? Olha só, o estado físico e moral dos seres vivos vai ser sempre, perpetuamente, o mesmo em cada globo? E aí a resposta inteligente também e lógica, como sempre, né? Não. Por quê? Porque os mundos também estão submetidos à lei de progresso. Então a gente está vendo aqui, até agora nós estamos sabendo que o nosso planeta, ele já está no processo de, vamos dizer assim, transição. Porque ele tem que sair desse estágio de expiações e provas. Ele ainda não vai mais, ele já não vai suportar mais essa condição aí de planeta de provas e expiações. Então, vai haver a transição. Aqueles espíritos que ainda precisam desse processo de provas e expiações, a esse nível, terão que reencarnar num outro planeta, onde eles vão encontrar essa possibilidade. Aqui no planeta Terra, que vai sair de planeta de provas e expiações para um planeta de regeneração, então a gente está no período da transição, dessa mudança. Ainda provas e expiações? Sim, mas a tendência é esse perfil
ir se modificando aos poucos, porque ele vai entrar num processo de regeneração. Então você já está apto para se corrigir, você já está apto para mudar, você já está com vontade, você já quer essa mudança, ou seja, de se melhorar. Não está mais ligados a valores materiais, não está mais com esses apegos que ainda fazem parte do nosso estágio ainda, né? Espera aí que o Francis colocou alguma coisa para mim aqui o banner está com falha. O texto redigido corretamente, mas quando vai para o banner surgem alguns caracteres diferentes no meio do texto. Francis, o meu aqui está perfeitinho. Não está com falha nenhuma não, mas eu sei que está acontecendo isso, porque hoje de manhã o André explicou para a gente. É uma, como se diz, uma nova versão que está chegando aí, eles estão mandando até um recado aí para a gente, né? E aí as pessoas, uns aconselham a atualizar, outros dizem que é bom esperar. Então, mas para mim aqui está direitinho, mas tem situações ontem mesmo, né? A Elô, na nossa sala lá no Espiritismo Net, ela não conseguiu colocar o banner escrito corretamente. Você tem que tirar todos os acentos, todos os sinais, cedilha, tio, e aí você aí você consegue escrever. O Dudu já atualizou aí, eu não sei nem como é que faz para atualizar, então o meu vai ficando assim até ele se atualizar sozinho por conta dele. Eu não gosto de mexer não, porque geralmente quando eu mexo eu escangalho alguma coisa, então fica assim mesmo. Mas voltando aqui ao nosso estudo, então ele diz, né, que não vai ser, o planeta também progride, tudo no universo está sujeito à lei do progresso. E ele diz, todos começaram como o vosso, por um estado inferior, e a Terra mesmo sofrerá uma transformação semelhante, tornando-se um paraíso terrestre quando os homens se fizerem bons. Então a Terra também está destinada a ser um mundo elevado, um mundo superior, vai subir de categoria. Para isso, o que é necessário? Que nós aqui, moradores, né, viventes desse planeta, estejamos na condição lá de homens de bem, de seres perfeitos, como está lá no final desse livro e no Evangelho. Quando nós estivermos vivenciando todos aqueles itens lá, que é ser um homem de bem, aí nós estaremos num planeta feliz. Enquanto isso, a gente está caminhando. E a Terra também vai caminhando. E aí Kardec completa aqui com um comentário dizendo assim: assim, as raças que atualmente povoam a Terra desaparecerão um dia e serão substituídas por seres mais e mais perfeitos. Essas raças transformadas sucederão à atual, como esta sucedeu a outras que eram mais grosseiras. Então, no universo, tudo evolui, tudo está sobre a lei do progresso. Então, nada fica estacionado, nada fica parado, nada fica lá sem evoluir, até, inclusive, os minerais. Né? A gente sabe que eles também evoluem. E aí, na 186, Kardec então pergunta: há mundos em que o espírito, cessando de viver num corpo material, só tem por envoltório o perispírito? Essa pergunta aqui, ela é importante, essa e a 186A, porque ela vem falando justamente desse envoltório que é o perispírito. Que tem muita gente que acha que quando você evolui e que você não vai mais reencarnar num corpo material, você não precisa mais do perispírito. Ledo engano. Sempre vamos ter o perispírito envolvendo o espírito. Sempre. Então, o esclarecimento disso está aqui nessa questão. Então, ele perguntou se existe algum mundo
em algum momento, existe algum mundo que o espírito, não precisando mais de um corpo material, se ele vai ficar sem o envoltório, sem o perispírito. E eles responderam: esse envoltório torna-se de tal maneira etéreo para que vós é como se não existisse, mas ele vai existir. Então a resposta é sim. E esse envoltório torna-se de tal maneira etéreo, ele vai se tornar sutil, tão light, né, tão etéreo, que a impressão é que a gente não tem esse perispírito, porque ele já está totalmente purificado. Porque o nosso perispírito, ele está constituído de acordo com o nosso grau de evolução. Então, por isso que nós aqui na Terra, por ainda estarmos nesse processo de provas, de expiações ainda, nosso perispírito ainda é muito pesado, é muito grosseiro, por conta ainda das camadas que ele possui, das coisas que nós fomos acumulando. E agora nós estamos no processo de limpeza, né? Vamos tirando toda a sujeira que tem. Conforme nós vamos evoluindo, então nós vamos sutilizando, vamos dizer assim, o nosso perispírito. Ele vai ficar bem etéreo, mas sempre vai existir. Negrão, é como ele diz aqui, a impressão para nós é como se ele não existisse, mas existe. E aí ele diz que isso é quando nós estivermos no estado de espíritos puros. Então, eis então o estado de espíritos puros. Aí aquele questionamento, né, que muita gente diz que não, outros dizem que sim. A doutrina vem esclarecer aqui. Jesus tinha perispírito? Sim. Aliás, Jesus tem perispírito? Tem. É um espírito puro. Então, se ele diz aqui que nesse estado de evolução, de não precisar reencarnar mais, mas ainda tem e seria o estado de espírito puro, então é lógico que Jesus possui perispírito. Né? E se a classe de espírito mais elevada que nós conhecemos é essa, de o espírito ser puro, ele tem o perispírito, então todos têm perispírito. E aí ele pergunta, né? Parece resultar daí que não existe uma demarcação precisa entre o estado das últimas encarnações e do espírito puro. Aí ele diz, essa demarcação não existe. A diferença se dilui pouco a pouco e se torna insensível, como a noite se flui entre as primeiras claridades do dia. Ou seja, o que ele pergunta aqui é, você fica com o perispírito de uma certa maneira até determinado ponto, nesse ponto muda de perispírito, nesse ponto muda, nesse ponto vai mudando. Não. Ele vai, conforme ele está dizendo aqui, ele vai gradativamente se tornando puro. Então ele vai ficar em alguns pontos puros, outros ainda não, outros sim, outros não. E aí conforme vai se elevando, conforme o espírito vai se elevando, ele vai tirando, né, aquela matéria que faz o seu perispírito ainda muito denso. Com isso ele vai se tornando etéreo, puro, né? O Dudu colocou aqui, mas eu penso que Jesus, que tão divinamente que seu perispírito de tão etéreo que ficou, virou luz, mas tem o perispírito. É claro que, conforme ele disse, ele mesmo nos disse, né, deixe brilhar a vossa luz. E que luz é essa que vai brilhar? É justamente essa nossa do perispírito. Né? Que o perispírito vai ficar tão translúcido, tão transparente, tão etéreo, que a luz que existe dentro de nós, como espíritos, na luz do espírito, vai brilhar. Nós já temos essa luz dentro aqui, ligada, acesa, brilhando. Ela só está ofuscada por conta da densidade do nosso perispírito. Então, conforme nós vamos limpando esse perispírito, é isso aí, ela vai aparecendo.
Então você vai identificando, né, a gente já até leu sobre isso, você vai identificando o grau de evolução do espírito de acordo com a força da luz. É claro que a de Jesus é a super luz, a ponto de ter cegado Paulo de Tarso lá, quando ele se encontra com ele. Era tão forte essa luz, que Paulo não aguentou e ficou, perdeu a visão ali num primeiro momento. Mas ele tem ainda, ele permanece com o perispírito, né? É isso que a gente precisa entender, que perispírito não é uma coisa ruim, né? Muita gente coloca o perispírito como corpo sujo. Eu já ouvi palestrantes dizer que o perispírito é o nosso lixo, a nossa lixeira onde nós jogamos ali tudo de ruim. Não é bem assim, não. Não é bem, não. Ele segura ali as coisas ruins que a gente vai colocando, né? Que a gente vai adquirindo, mas ele vai sendo limpo, ele vai ficando limpinho, tão limpo, tão puro quanto ao espírito, de se juntar e não ficar difícil ver até onde é espírito e onde é perispírito. Assim foram explicações que nós tivemos na nossa Casa Espírita pelo nosso mentor lá em estudo para os nossos encontros, para os nossos seminários no Centro Espírita Leon Denis, que nos foi dado pelo senhor Inácio Bittencourt, em espírito, e pelo Dr. Erma, que nos dá esses esclarecimentos para os estudos. Então essa pergunta aqui é bem clara, só não entende quem não quer, quem acha que tem que criar novidade, né? Porque tem aí as criaturas querendo criar um novo espiritismo, ficam inventando moda. Mas está bem claro aqui, todos têm, até lá os espíritos puros. Aí na 187 vem outra pergunta também muito boa, né? Ele diz assim: a substância do perispírito é a mesma em todos os globos? Ou seja, é a mesma em todos os mundos? Claro que não. Não pode ser. Por quê? Porque cada mundo tem um objetivo, tem uma finalidade, seja lá o estágio em que esteja, mesmo sendo um mundo primitivo, mundo de provas e expiações, mundo de regeneração, mundo de transição, mundo feliz, mundo superior, qualquer estágio que ele se encontre, ele vai ter um objetivo. Então você vai encarnar ali para realizar essa e essa tarefa a seu favor. Evoluir, o objetivo é sempre evoluir. Então você vai precisar de uma roupagem específica para aquele mundo que você vai ali. É como nós aqui no nosso próprio planeta, quando estamos no verão, nós utilizamos algumas roupas. Estamos no inverno, outro tipo de roupas. Se mudamos de escafandro etéreo, se mudamos de país, se mudamos de local material que nós estamos vivendo, nós vamos ter que usar as roupas adequadas que se usam naquele país, né? Então, se nós sairmos daqui e formos viver lá no Alasca, com certeza nós não vamos levar bermudinhas e camisetas, como é a roupagem mais característica aqui do carioca, né, do Rio de Janeiro. Aqui o que mais se vê é o povo de bermuda e camiseta, tanto os homens quanto as mulheres. Se nós formos para o Alasca, podemos deixar as bermudas e as camisetas todas aqui, porque com certeza lá a gente não vai ter condição de usar. Então é a mesma coisa aqui. Cada vez que você muda para um outro mundo, você vai ter que... É como se você tivesse que fazer o seu guarda-roupa de novo. Montar, assimilar o fluido daquele planeta, né, para poder formar o seu perispírito, para você poder vivenciar naquele mundo, né? Aí então ele respondeu assim, os espíritos responderam: não, é mais eterizada em uns do que nos outros, o perispírito, né, a matéria desse perispírito. Ao passar de um para outro mundo, o espírito se reveste da matéria própria de cada um, com mais rapidez que o relâmpago. Então, se a gente vai para um planeta superior à Terra,
um mundo mais elevado do que a Terra, o fluido lá que envolve esse planeta é bem diferente do fluido que estamos aqui agora utilizando. Então nós vamos ter que utilizar o fluido de lá. O fluido da Terra não nos ajudaria a viver lá de jeito nenhum. Então cada mundo tem o seu fluido específico, de acordo com a sua com o seu objetivo de existência, com a sua utilidade, o que nós vamos realizar lá. Aí, na 182, gente, se tiver ficando alguma dúvida, alguma coisa enrolada aí, que vocês não concordem, pode colocar aí, viu? Podem fazer suas colocações. Nosso estudo é interativo. Oi, Sandra. Boa tarde, Beatriz e Isa Shiva. Boa tarde. Boa noite, aliás. Já é boa noite. Sejam bem-vindos. Então, podem fazer as colocações aí. Na 188, Kardec perguntou: os espíritos puros habitam mundos especiais ou encontram-se no espaço universal sem estar ligados especialmente a um globo? Então, será que tem um planeta para os espíritos puros? Existe um mundo só para espíritos puros? Ou eles vivem assim, aí pelo espaço? Uma boa pergunta também, né? E aí a resposta dos espíritos: os espíritos puros habitam determinados mundos, mas não estão confinados a eles como os homens à terra. Eles podem, melhor que os outros, estar em toda parte. Então, por terem atingido já esse grau elevadíssimo de pureza total, ele vai poder estar em qualquer lugar, né? Porque ele é superior a qualquer mundo. O espírito que atingiu esse estágio de espírito puro, ele já é superior a qualquer mundo que exista, né? 0800. É isso aí, Dudu. Então o que vai acontecer? Ele pode estar em qualquer lugar do universo. Ou seja, o seu perispírito vai se adaptar àquele local ali que ele queira estar, não é? Então a gente fica aqui com essa pergunta. Terminamos esse assunto sobre moradas em outros mundos. E o nosso livro, a nossa versão, ele tem aqui um comentário que é feito em relação a essa última questão aí dos espíritos poder estar em toda parte. E eu vou ler esse comentário para vocês antes da gente iniciar o outro assunto, que é transmigração progressiva, que é interessante. E ele diz assim: de todos os globos que constituem o nosso sistema planetário, segundo os espíritos, a Terra é daqueles cujos habitantes são menos adiantados, física e moralmente. Marte lhe seria ainda inferior, e Júpiter muito superior em todos os sentidos. O Sol, isso aqui é comentário, mas é baseado em informações trazidas pelos espíritos, hein, gente? O Sol não seria um mundo habitado por seres corpóreos, mas um lugar de encontro de espíritos superiores, que de lá irradiam seu pensamento para outros mundos, que dirigem por intermédio de espíritos menos elevados, com os quais se comunicam por meio do fluido universal. Como constituição física, o Sol seria um foco de eletricidade. Todos os sóis, ao que parece, estariam nas mesmas condições. O volume e o afastamento do Sol não têm nenhuma relação necessária com o grau de desenvolvimento dos mundos, pois parece que Vênus está mais adiantado que a Terra e Saturno menos que Júpiter. Então o que ele está dizendo aqui, que a distância vamos dizer assim, que a distância que o planeta tem do Sol a que ele pertence, né, ao sistema solar que ele pertence ali, não tem nada a ver distância com
grau de evolução do planeta, né? O nosso amigo Nazareno, o Bionita, colocou aqui em WISP. Nazareno, você pode colocar na área de texto, não precisa colocar em WISP não, tá? Ele coloca assim: não achas que nosso espírito em nosso corpo seria um mero fio condutor da consciência cósmica, em que esta sim seria a realidade última? O que eu acho é o que a doutrina me ensina, Nazareno. Nós somos espíritos criados por Deus, princípios inteligentes, que fomos evoluindo a chegar até a condição que estamos, e nós aqui, no momento, no estágio em que nós estamos, ainda precisamos reencarnar, e para isso nós utilizamos a matéria deste planeta Terra. Quando não tivermos mais nada que aprender neste planeta, estaremos indo para outro planeta. Então nós somos espíritos, verdadeiramente espíritos, que é a nossa vida, nossa realidade. Estamos num corpo material por uma questão de aprendizado, por uma questão de necessidade de evolução, e um dia seremos espíritos puros, como Jesus, que é o nosso guia, que é o nosso modelo. Não precisaremos mais, como a gente está estudando aqui, encarnar em corpo material. Então esse corpo material é uma necessidade, por enquanto, né, do nosso estágio de evolução. Um dia vamos evoluir e seremos espíritos, como somos espíritos imortais, teremos aí o resto da eternidade pela nossa frente para irmos progredindo, evoluindo, aprendendo e participando desse universo lindo e imenso que nós temos. Então, isso é o que eu acho, baseada nos estudos que eu faço de doutrina espírita, que eu acredito muito. Acredito não, tenho certeza que é o que existe e o que é o certo, tá? Então aí, continuando aqui nesse comentário, o autor diz para nós: muitos espíritos que animaram pessoas conhecidas na Terra disseram estar reencarnados em Júpiter, um dos mundos mais próximos da perfeição. E é de se admirar que num globo tão adiantado se encontrem homens que a opinião terrena não considerava tão elevados. Isto, porém, nada tem de surpreendente se considerarmos que certos espíritos que aquele planeta podiam ter sido enviados à Terra em cumprimento de uma missão que, aos nossos olhos, não os colocaria no primeiro plano. Em segundo lugar, entre a sua existência terrena e a de Júpiter, podia ter tido outras, intermediárias, nas quais se tivessem melhorado. E em terceiro lugar, naquele mundo, como no nosso, há diferentes graus de desenvolvimento, e entre esses graus pode haver distância que separa entre nós, o selvagem, do homem civilizado. Então, o que ele coloca aqui é que muitas pessoas estranham, né, de espíritos, e a gente sabe, está lá na Revista Espírita, tem várias citações, vários casos na Revista Espírita que Kardec colocou lá para nós. Então, é de se estranhar que um espírito tenha saído da Terra e ido para um mundo superior como o Júpiter, que ele cita aqui. Mas é que pode ser essas três condições que ele coloca aqui. Não significa que o espírito tenha estado aqui na Terra, que ele tenha saído pela primeira vez. Ele pode já ser um espírito superior, ter reencarnado aqui para uma missão e voltado para o seu mundo. No livro A Gênese também nós vemos isso tudo muito bem explicadinho e muito bem estudadinho. A gente ainda vai um dia estudar esse livro. Então aí ele diz: assim, do fato de habitarem Júpiter, não se segue que estejam no nível dos seres mais evoluídos, da mesma maneira que uma pessoa não está no nível de um sábio do instituto pela simples razão de morar em Paris.
né? Então não significa que todo mundo que mora em Paris seja um sábio lá do Instituto Parisiense. E a gente tem o nosso exemplo maior aqui, que foi Jesus, já na condição de espírito puro, espírito mais elevado do que ele não conhecemos, que esteve encarnado aqui entre nós. Encarnou aqui para nos dar todas as informações, todos os direcionamentos, todos os aconselhamentos para nós seguirmos e sermos igual a ele um dia. E ele veio, encarnou e voltou para o seu estágio de espírito puro, de espírito elevado. Isso não quer dizer nada. Então é isso que ele está explicando aqui também. Outra coisa que ele vai dizer, que ele vai falar, é sobre a longevidade. Ele diz: as condições de longevidade não são, por toda parte, as mesmas da Terra, não sendo possível a comparação de idade. Fica difícil, né? A gente ver aí essa problemática da idade. Então ele diz: uma pessoa falecida há alguns anos, quando evocada, disse haver em 6 meses antes, num mundo cujo nome nos é desconhecido. Interpelada sobre a idade que tinha nesse mundo, respondeu: não posso calcular, porque não contamos o tempo como vós. Além disso, o nosso meio de vida não é o mesmo. Desenvolvemos-nos muito mais rapidamente, tanto assim que há apenas 6 dos vossos meses nele me encontro. E posso dizer que, quanto à inteligência, tenho 30 anos de idade terrena. Então, é aquilo que a gente estuda também lá na Gênesis, né? Essa questão de tempo e de espaço, a gente não pode determinar no universo da mesma maneira que a gente determina aqui. Nós vivemos sobre essa contagem de tempo, de minutos, de horas, de dias, de meses, de anos. Mas esse espaço de tempo nosso aqui não é o que tem dia e noite, não é o que a gente pode contar em outros mundos. Até porque você saindo de determinado ponto do planeta Terra, você já não tem mais essa noção de dia e noite. Porque essa noção de dia e noite depende aí da posição que a Terra está para o Sol. Quando ela está, nós aqui, por exemplo, no Brasil, nós estamos de frente para o Sol, estamos no dia. E saímos, quando estamos nas costas, né, do Sol, nós estamos na noite. E outros lugares estão no dia. Então, isso aí é muito relativo. A gente não tem essa noção aí para calcular tempo de idade de um planeta. Quer dizer, 1 minuto na espiritualidade pode representar um século. E um século no mundo material pode representar 1 minuto na espiritualidade. Então, essa noção de tempo e de espaço, para nós, ainda é complicado de entendermos. E aí ele continua aqui dizendo: muitas respostas semelhantes foram dadas por outros espíritos e nada a isso de inverossímil. Não vemos na Terra tantos animais adquirirem em poucos meses um desenvolvimento normal? Por que não poderia dar-se o mesmo com o homem em outras esferas? Notemos, por outro lado, que o desenvolvimento alcançado pelo homem na Terra, na idade de 30 anos, talvez não seja mais do que uma espécie de infância comparada ao que ele deve atingir. É preciso ter uma visão bem curta para nos considerarmos os protótipos da criação. E seria rebaixar a divindade acreditar que, além de nós, ela nada mais poderia criar. Então, essa questão aí dessa variedade de mundos, dessa variedade de espíritos, dessa posição de espíritos, nós ainda não temos condições de imaginar, de ter noção concreta, correta, como seja. Então, no que nós estamos, o estágio que nós estamos, qual é o nosso objetivo atual? Sabemos, é importante que a gente tenha todas essas informações.
É importante que a gente saiba todos esses processos, mas a nossa preocupação primordial é por isso que os espíritos nos dizem que ainda existem coisas que nós não precisamos e não estamos em condições de saber, porque não nos é necessário. Na atualidade, o nosso objetivo é a nossa transformação moral. Então, meus amigos, nós precisamos colocar como prioridade na nossa caminhada evolutiva a aquisição de conhecimentos de como realizar essa transformação. No que eu preciso melhorar? O que eu preciso combater em mim que ainda está me atrasando essa minha caminhada, que me deixa ainda a passos lentos? Quais são os sentimentos que eu ainda tenho? Quais são as tendências que eu ainda tenho que fazem com que a minha caminhada esteja assim muito lenta? Então eu preciso informações, procurar os meios para resolver esta problemática. Que aí eu vou começar a caminhar a passos largos, mais rápidos, e vou ter condições de entender melhor tudo que existe nesse universo, porque nada me está proibido, nada vai ser, eu sou impedida, somos impedidos de saber. Deus não tem mistério nenhum para nós, Deus é pureza total, então não tem mistério nenhum. O que existe ainda é falta de condições nossa, capacidade nossa para entendermos determinadas situações, determinados pontos. Então, esses assuntos a gente não deve ficar procurando remexer muito, porque aí poderemos receber respostas truncadas. Porque sabemos que os espíritos estão aí querendo também atrapalhar e perturbar essa nossa caminhada. Então a gente não pode deixar que isso aconteça, né? Então esse estudo é importante. O que a gente precisa saber está aqui no Livro dos Espíritos, a respeito dessa mudança de mundo. Um dia vamos para um mundo melhor? Vamos. A Terra vai ser um mundo mais evoluído? Sim. Não vamos ter mais nada, não vamos ter mal aqui, não vamos ter violência, não vamos ter crime, não vamos ter nada. Esses espíritos que ainda estão se comprazendo nessas situações violentas, horríveis, que nos deixam assim abismados, de boca aberta, como é que pode um ser humano ter a capacidade de fazer isso? Nós não temos e não sabemos as explicações, mas eles terão as oportunidades de se melhorarem e de tornarem-se espíritos perfeitos também. Basta que eles busquem a informação. E para isso existem locais preparados para eles refazerem o aprendizado e saírem desse estágio ainda tão terrível, tão feio que ainda se encontram, né? Vamos então entrar agora na transmigração progressiva. A gente ainda tem ali uns 10 minutinhos, dá para a gente falar um pouquinho, né? O que é essa transmigração progressiva? E aí Kardec pergunta: desde o princípio da sua formação, o espírito goza da plenitude de suas faculdades? Quer dizer, desde que foi criado, o espírito já tem todo o conhecimento, tem noção do que é, do que seja? E a resposta, não. Porque o espírito, como o homem, tem também a sua infância. Então foi criado lá, simples e ignorante. Já vimos isso aqui. E com todas as oportunidades de adquirir os conhecimentos, né, conquistar os seus valores para crescer e para evoluir. Ter direito de conquistar o que quiser. Aí o mundo é nosso. É isso aí, negrão. Se assim fosse, não haveria evolução, né? Se já nascesse pronto, não tinha graça. Então ele diz, em sua origem os espíritos não têm mais do que uma existência instintiva, possuindo apenas a consciência de si mesmos e de seus atos. Só pouco a pouco a inteligência vai se desenvolvendo. Boa noite, Rosane, seja bem-vinda. Boa noite, Axan.
Santos, seja bem-vindo. Então, olha só, somos criados simples e ignorantes, com o objetivo, todos, com o objetivo de passar por todas as experiências necessárias para sermos um dia espíritos puros. Então, esse é o nosso objetivo. E para isso, precisamos vir estar aqui, vivenciando um mundo material. No estágio em que nos encontramos, estamos vivenciando aqui nesse planeta Terra. Ele atende às necessidades para a nossa evolução. Com certeza, um dia sairemos daqui e iremos para outros mundos mais elevados. E assim vamos, porque o progresso é infinito. Então ele pergunta: qual é o estado da alma em sua primeira encarnação? O estado da infância na vida corpórea. Sua inteligência apenas desabrocha, ela ensaia para a vida. Então, quando a gente é criado lá, como princípio inteligente, a gente não tem ainda noção nenhuma. Temos lá o princípio necessário que vai se desenvolvendo, né? Os germes todos nós já possuímos. Todas as potências de um espírito perfeito nós já possuímos. Deus, quando nos criou, já nos criou com todas essas potências, sendo que elas estão lá em estado de germe, sementinha. Dependendo do nosso comportamento, das nossas atitudes, para que elas desabrochem e floresçam e cresçam. Então, nós fomos criados lá sem conhecimento nenhum, mas Deus preparou o mundo, preparou as leis, para que nós tivéssemos essa oportunidade de evoluir, e através dessas experiências que nós vamos vivendo, né? Todas as experiências de vidas que nós já tivemos, nós vamos trabalhando e desenvolvendo todas as nossas potências. Tudo aquilo que nós já temos dentro de nós, em sementinha ainda, e isso começando a desabrochar. E trabalhando para retirar aquelas que nós mesmos adquirimos por conta da ignorância, não é? Das escolhas mal feitas por conta do nosso livre-arbítrio, nós também podemos ir trabalhando e tirar. É isso aí, o J. Francis coloca aí para nós que Leon Denis, ele enfatiza essas potências lá no livro Depois da Morte, no Problema do Ser e do Destino também. Ele fala dessas potências que todos nós já possuímos, que é o pensamento, que é o amor, que é a vontade. Isso tudo são potências que o princípio inteligente já traz e que move, né, para que ele continue aí nessa caminhada. Então aí Kardec foi e perguntou: as almas dos nossos selvagens estão no estado de infância? Aí outra pergunta também importante: não será que os nossos companheiros lá, né, daquelas tribos ainda indígenas, bem primitivas aos nossos olhos, será que eles estão ainda no estágio de infância? E os espíritos responderam: infância relativa, pois são almas já desenvolvidas, dotada de paixões. Então é uma infância, não tão aquela infância primitiva lá de quando fomos criados. Já tem uma noção de alguma coisa. Então podemos dizer que são espíritos ainda em infância, mas não aquela infância tão pequenininha, tão sem nada. Já é uma infância um pouco, que é aquilo que nós falamos no início dos nossos estudos, né? A infância, ela não é determinada, é uma coisa. Você está num estado de infância em relação à situação que você se encontra, né? É isso aí. Então, por exemplo, para a doutrina, estudando doutrina espírita, eu pelo menos me acho ainda na infância, né? Estudando, querendo ainda aprender, buscando, mas eu ainda estou ali na infância, vamos dizer assim, na infância doutrinária.
em relação aqui à doutrina espírita. Esses espíritos, engatinhando, é isso aí, Dudu, esses espíritos que estão lá nessas tribos selvagens, eles também estão nesse estágio de infância em relação à civilização que o planeta Terra já apresenta. Então aí eles estão no estágio de infância, mas não significa que sejam totalmente ainda sem noção nenhuma. É como os espíritos já disseram aqui, eles já são almas desenvolvidas. A Sensata botou aqui para nós, se eles já estão encarnando em um planeta de provas e expiações, não podem ser espíritos no estágio primitivo. Pois é o que nós falamos, eles podem estar numa infância em relação à nossa civilização, né? Mas não em relação ao universo no total. Ele já tem uma experiência, pode ter sido até em outros planetas. Então, aí ele pergunta, né? Até porque ele diz aqui que eles já são dotados de paixões. E aí, então, Kardec vai e complementa a pergunta, né? As paixões, então, indicam desenvolvimento? Se eles já têm paixões, não estão mais na infância espiritual. E aí a resposta dos espíritos: desenvolvimento, sim, mas não perfeição. Então é que a gente precisa entender isso, né? Eles indicam o estágio de desenvolvimento, quer dizer, eles já desenvolveram alguma coisa porque já têm essas paixões neles. Mas não significa que já sejam espíritos elevados. Então é em relação ao conhecimento dentro do nosso planeta, em relação à civilização que o planeta tem de progresso, eles estão na infância. E aí ele diz, são um sinal de atividades e de consciência própria. Enquanto na alma primitiva, a inteligência e a vida estão em estado ainda de germe. Ou seja, essa consciência ainda não desabrochou. Como a consciência ainda não desabrochou, lá na alma primitiva mesmo, ela não tem noção, não tem ainda essas paixões. A partir do momento que você já entrou nesse grau das paixões, você já tem uma certa caminhada aí em termos de evolução, né? E aí Kardec faz um comentário em relação a esse assunto e diz assim: a vida dos espíritos no seu conjunto segue as mesmas fases da vida corpórea. É interessante essa comparação que ele faz aqui. Passa gradativamente do estado de embrião ao de infância, para chegar por uma sucessão de períodos ao estado de adulto, que é o da perfeição. Então, o espírito, ele também vem lá como embrião, passa pelo processo da gestação, passa pelo processo da infância, passa pelo processo da pré-adolescência, pelo processo da adolescência, pelo processo da juventude, da idade média, da idade adulta, até chegar a adulto completo, como o ser humano, que vem lá do embrião, gera o nenenzinho, nasce bebezinho, adolescência e vai por aí afora, né? Então é uma comparação que ele está fazendo aqui, sendo que Kardec coloca com a diferença de que nesta não existe o declínio, nem a decrepitude da vida corpórea, que a sua vida, que teve um começo, não terá fim. Então a diferença é essa. Nós, como espíritos, não teremos fim. Nós, como seres encarnados, temos, né? O nosso corpo, um dia ele acaba, mas só que a gente sai desse corpo e continua. Somos imortais. E aí ele diz que lhe é necessário, do nosso ponto de vista, um tempo imenso para passar da infância espírita a um desenvolvimento completo. Não é tão rápido como o desenvolvimento corpóreo, né? A gente pode fazer aí, cada fase dessa vida corpórea, de encarnados aqui na Terra, né? E isso
vai representar milhares e milhares de anos na vida do espírito, né? A sensata coloca, cada um estagiando mais ou menos tempo em cada estágio, segundo o seu progresso. É isso aí. Cada um lá no grau em que esteja, sendo que todos sempre em evolução, sempre com o objetivo de crescer, de evoluir, de ser a cada dia um pouco melhor do que o dia anterior. Então, e aí ele continua aqui, e o seu progresso realizar-se não sobre uma esfera apenas, mas através de diversos mundos, ou seja, o espírito, não é? Ele vai passar pelo processo de evolução e de aprendizado, não só num planeta, mas nesse universo imenso que a gente tem aí. A vida do espírito constitui-se assim de uma série de existências corporais, sendo cada qual uma oportunidade de progresso. Como cada existência corporal se compõe de uma série de dias nos quais o homem adquire maior experiência e instrução. Mas da mesma maneira que na vida humana há dias infrutíferos, na do espírito há existências corpóreas sem proveito, porque ele não soube conduzi-las. Então, o que Kardec está dizendo aqui, né? Como na nossa vida existem dias que nós não conseguimos fazer nada, ficamos parados ali por alguma razão, né? Nós devemos todos os dias realizar alguma coisa em nosso benefício. Mas tem dia que a gente não realiza nada. São dias infrutíferos que ele diz aqui. Então, na vida espiritual, esse dia infrutífero, ele pode corresponder a uma reencarnação. Que o espírito vem, reencarna e não consegue aproveitá-la. Não consegue conduzi-la da maneira que foi programado, né? Fez lá o seu planejamento, não conseguiu realizar aquilo que foi planejado, então ele ficou ali como que estacionado. Eu particularmente penso que mesmo assim ele ainda vai ter nem que seja uma lasquinha ali de progresso, de evolução, porque ele vai perceber, e isso é um aprendizado, que ele perdeu uma encarnação. Então, quando ele sair dali, ele vai olhar para trás e vai ver assim, não aprendi nada, meu Deus. Isso já é um aprendizado para mim, mesmo ele tendo ficado estacionado. Ele vai reconhecer que não aprendeu nada, isso já é um aprendizado. Porque na próxima, com certeza, ele vai se esforçar para vencer, para realizar tudo que ele foi planejado, né? A sensata coloca, o está levando em si semente que em algum momento irá germinar, sim, né? Ou, né? Sim, é isso aí, ele não realizou ali, mas ele vai perceber, porque isso aí faz parte da lei, que ele não cumpriu o que planejou. Então, ele vai dizer, perdi uma encarnação, mas esse fato dele já reconhecer que não fez o que deveria ter feito, no meu ponto de vista, já é também um aprendizado. Então, na realidade, você não fica totalmente estacionado, mesmo que você não realize nada na sua na caminhada, né? Isso aí, estão latentes. Como durante um dia, né? Já estou fechando, Dudu. Como durante um dia, que você chega no final do dia e você diz assim, ai meu Deus, o dia hoje passou e eu não fiz nada. Não progredi nada, não realizei nada. Já foi um aprendizado, você já reconheceu o que vai acontecer no dia seguinte, você já vai se mexer para poder fazer alguma coisa e não perder mais um dia, né? Bom, meus amigos, nós estamos encerrando então o nosso estudo, 19h03, está na hora. Nós vamos ficar aqui então na questão 191A. Na semana que vem nós vamos entrar na 192. Agradecemos aí a participação de todos e aquela perguntinha, né? Quem gostaria de fazer a nossa prece de encerramento?